Planeteers Home Gathering, bem-vindos a mais um episódio. Alcançar aquilo que definimos como metas globais é um esforço coletivo monumental que extravasa fronteiras, mas esse esforço para cumprir objetivos comuns também assenta num equilíbrio de poderes que começa localmente. Para um impacto global, uma ação local. E neste episódio trazemos um exemplo disso mesmo, a freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa. E porquê, Sérgio Ribeiro? Olá, João. Realmente nós precisamos de trabalhar localmente para alcançar estas metas. Falamos muito de objetivos globais e é preciso pensar globalmente que há um impacto de um lado do mundo que afeta o outro, mas as soluções passam por desenvolver sistemas locais, iniciativas locais, que vão mudar muito o paradigma social, económico e ambiental das regiões. E São Domingos de Benfica é uma freguesia que, quanto mais trabalhamos com ela, percebemos que é um exemplo no impacto social, no cuidado de integração e de inclusão, também muito na questão de gestão dos espaços verdes e da parte ambiental, e isto provém muito de uma coisa, que é, de duas, aliás, são duas coisas fundamentais para termos sucesso. É a liderança forte e dedicada, nós temos visto isso também muito nesta freguesia, e segundo, que é sinergias e uma cooperação muito bem oleada e muito bem direcionada para estes objetivos que nos autopropomos. E a freguesia de São Domingos de Benfica sendo um dos pontos fundamentais a este balanço, a sustentabilidade. A Planeteers tem trabalhado muito proximamente com esta freguesia e é um exemplo para aquilo que podemos fazer localmente para a sustentabilidade. E já vamos abordar em detalhe essa concertação de entidades a nível local. Junta-se então à conversa o Presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, António Cardoso. Muito boa tarde, obrigado por se juntar a nós neste episódio. E quero começar pelo contexto da pandemia. Como é que, enquanto o Presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, tem olhado para esta mobilização dos cidadãos e das instituições locais no combate a este desafio? E aproveito para lançar também outra questão. Agora que o país atravessa esta fase de desconfinamento, que ações tem como prioritárias? Bom, antes de mais, boa tarde. Obrigado pelo convite. De facto, São Domingos de Benfica orgulha-se, sem dúvida, como foi dito há momentos atrás, por ser, de facto, uma freguesia diferenciadora das outras, por essa mesma razão que foi dito pelo Sérgio, até porque nós temos um cuidado enorme em tudo o que diga que seja aplicável a palavra sustentabilidade, e por isso fizemos e estamos a desenvolver um esforço no sentido de caminharmos também, se quiser, em direção a esse objetivo que foi aí traçado. A verdade é que desde o início desta pandemia nós traçámos uma prioridade que era de transmitir qualidade e segurança, acima de tudo estas duas vertentes, às pessoas e às instituições, instituições da nossa freguesia. E conseguimos fazer com alguma segurança, até para, posso aqui dizer com toda a segurança, que mesmo antes de nos mandarem suspender, por exemplo, as atividades da escola às CAPs e AECs, fomos nós que tomámos essa iniciativa, que é suspender por razões óbvias, e que fizemos consciente e foram, digamos, medidas muito bem partilhadas e aceitas por todos nós. Depois disso, avançámos, obviamente, com um conjunto de medidas e de apoio à população, como a entrega de refeições que aconteceram depois da escola estar fechada. Tivemos aqui alguns restaurantes que mantiveram-se abertos na modalidade takeaway. Conseguimos entregar refeições aos escalões A e B das nossas escolas e estamos a fornecer ainda hoje cerca de 200 refeições por semana a quem nos solicitou e a quem nos pediu ajuda nessa medida. E, portanto, nós queremos passar também essa mensagem de que estamos atentos, como é óbvio,
a este problema que hoje se depara a nível mundial, a chamada sustentabilidade, e obviamente nós queremos e estamos aqui para nos associar à Planeteers de alma e coração, totalmente empenhados para que possamos em conjunto, e pensamos e estamos completamente convencidos que é muito mais fácil trabalharmos em conjunto do que isoladamente. Junto agora à conversa a Fundação HCAM, porque se falamos aqui de sinergias, a Fundação tem sede nesta freguesia e junta-se agora à conversa o Sérgio Barroso, do Conselho Nacional. Muito boa tarde, obrigado por se juntar. O que é que a Fundação identifica aqui como os desafios sociais mais urgentes e qual é que pode ser também a cooperação local para identificar soluções práticas para esses problemas? Muito boa tarde, muito obrigado pela amabilidade do vosso convite. Uma saudação especial ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, de facto, uma instituição parceira da Fundação HCAM, com quem temos tido muito gosto em poder colaborar. De facto, vivemos um período particularmente desafiante no contexto atual de crise de saúde pública e sanitária e de um princípio de uma crise social e económica que já se está a verificar e que vai se agravar seguramente nos próximos meses. Esta crise coloca desafios de resposta e vai-nos questionar a nós, Fundação, e verificar que os grupos-alvo que nós identificamos, a Fundação opera em Portugal há cerca de 40 anos, os grupos-alvo que nós identificamos são de facto aqueles grupos que estamos a constatar que são particularmente mais vulneráveis a esta crise, a questão dos grupos mais desfavorecidos em termos económicos, a questão dos séniores, a questão das crianças e a questão das comunidades imigrantes. E, por outro lado, também constatamos que a resposta a estes desafios só é de facto possível numa ótica de parceria e de uma ótica de trabalho com as comunidades locais. Essa tem sido a filosofia da Rede HCAM, é a filosofia que temos atuado em Portugal, sempre em parceria com organizações públicas, privadas, mas acima de tudo uma grande parceria com a sociedade civil e com as comunidades locais. Entendemos que é assim que é possível superar problemas complexos, como dizia hoje o Sr. Presidente da República, estamos perante problemas estruturais, são problemas que exigem abordagens integradas, exigem envolvimento de todos os atores, abordagens holísticas e ao mesmo tempo exigem que se confira às pessoas, às organizações dos cidadãos, meios e recursos para que se possam autonomizar, para que possam ser mais resilientes a estes processos e só assim é possível criar mudanças duradouras. Quando olhamos para esta crise, e como vos disse há pouco, temos um primeiro impacto, que é um impacto de saúde pública, e esse impacto de saúde pública estamos hoje a verificá-lo, que está, no caso da área metropolitana de Lisboa, a atingir de forma mais persistente as comunidades mais favorecidas, aqueles que têm menos recursos para responder a este problema, mas por outro lado já temos muito evidente, o Presidente da Freguesia já falava aqui no apoio às famílias, temos hoje muito evidente já o problema da pobreza, o problema da segurança alimentar e o problema do acesso a bens fundamentais. E, portanto, estamos a trabalhar com as comunidades, no caso da Metropolitana de Lisboa, nós estamos a trabalhar diretamente com comunidades em Sintra, em Oeiras e na cidade de Lisboa, estamos a trabalhar no âmbito de mobilizar a comunidade no apoio a estas famílias mais favorecidas. Neste momento, em parceria com as organizações locais, estamos a prestar apoio alimentar e de bens de primeira necessidade já a 400 famílias e sempre em trabalho articulado com as comunidades locais. No âmbito das redes de empregabilidade, tanto de Sintra como de Lisboa, como parceiros também muito envolvidos em encontrar respostas de empregabilidade para o problema do desemprego. É verdade que estamos a ter uma grande distribuição de desemprego em alguns setores, mas estou a pensar, por exemplo, o setor da logística alimentar é um setor que necessitou de muitos recursos e, portanto, tem-se conseguido encontrar respostas muito rápidas e eficazes de empregabilidade para estas comunidades. Mobilizar muitas comunidades através de fóruns comunitários para começar a refletir e a preparar meios e respostas aos problemas sociais. Junto das comunidades imigrantes, temos também trabalhado muito com essas próprias comunidades. Um dos problemas críticos destas comunidades, entre outros, é o problema do acesso à informação, o problema do domínio da língua. É fundamental para aceder aos serviços de saúde, para poder servir a serviços legais, de legalização, etc. E, portanto, temos vindo a trabalhar com comunidades para produzir flyers, para produzir prospectos, não só em línguas adequadas a estes grupos, mas também com iconografias, com cores que sejam mais facilmente aprendidas por eles. Temos a questão dos idosos.
A Fundação sempre valorizou muito o papel do idoso na comunidade e na sociedade. Nós hoje vemos que o facto de tratar-se de um grupo de risco está a gerar alguma segregação dos idosos e, portanto, também é uma dimensão em que temos mobilizado as comunidades e desenvolvido em conjunto com elas projetos, iniciativas de valorização e de trabalhar o bem-estar do idoso, naturalmente a sua proteção, mas uma proteção não segregada, incluída na comunidade, e finalmente a questão das crianças. A Fundação há muito tempo que trabalha junto à questão da primeira infância, a partir do Centro Infantil dos Olivais, e temos também aí vindo a trabalhar, há duas matérias que nos preocupam, por um lado o bem-estar das crianças e, nomeadamente, a questão do funcionamento das creches e do regresso das crianças a este contexto, e, por outro lado, o problema do que estamos a viver, que é uma adaptação muito acelerada do sistema educativo. Esta adaptação acelerada naturalmente confronta-se com desigualdades sociais gritantes e isso torna a questão da igualdade de oportunidades particularmente mais vulnerável, e temos também nessa matéria estado a desenvolver com os vários atores, os vários parceiros, nas várias comunidades, uma grande preocupação para que as famílias, para que as escolas, para que as comunidades disponham de meios e recursos para que nenhuma criança fique para trás. Trago a conversa de volta a estúdio, Sérgio, pegando aqui no caso da Fundação. Instituições internacionais também podem servir como motores de fomento a dinâmicas locais? Sim, e acho que quando falamos da ação local, impacto global, nós estamos a falar da ação local, mas não quer dizer que temos que nos isolar naquela região. São coisas completamente distintas. E nós vemos este exemplo, mais uma vez, nesta freguesia de São Domingos de Benfica, que não só tem várias entidades que têm um alcance internacional, como a Fundação HCAN, que tem trabalhado muitas das áreas que inclusivamente tocam muitas das ODS e destes Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Mais uma vez, é uma boa forma de nos orientarmos para o caminho que a humanidade deve tomar. E nós temos sentido, inclusive, na pele da Planeteers e neste processo que tem sido criar este movimento e este ecossistema, que é isto que se tem tornado, de entidades que está a desenvolver projetos, é que sozinhos não conseguimos chegar a todos os problemas e a todas as soluções necessárias. Nós, desde o início, que tivemos um apoio enorme da Capital Verde Europeia, de Lisboa como município, mas sem dúvida que o apoio também da freguesia, colocando como um espaço que serve e pode servir de laboratório de teste de novas ideias, de novos produtos, vai permitir que nós consigamos ver exatamente o que é que funciona ou não nas comunidades, o que é que funciona ou não na sociedade. Isto naquela vertente do empreendedorismo, acho que as pessoas às vezes associam o empreendedorismo só à questão das startups e das novas empresas, mas o empreendedorismo é realmente esta dinâmica de criar, testar e ver que valor realmente estamos a entregar às comunidades. Nós claramente vimos aqui um ponto de apoio. A Fundação HCAN é um dos exemplos. Temos outro que depois também abordaremos mais à frente, que é como o caso da Católica Lisbon School, na parte da educação. E isto é apenas algum exemplo, um pequeno exemplo daquilo que são as sinergias, e numa freguesia que temos dezenas de culturas, dezenas de religiões e dezenas de diferenças de pessoas que lá estão a viver, mas que conseguem viver em harmonia com um propósito só, que é criar qualidade de vida para todos. Já voltamos a esse aspecto do alcance do empreendedorismo a nível social. Tenho aqui uma pergunta ainda para o António Cardoso. Como é que vê também a dinâmica das startups e destas novas empresas na própria vida e no desenvolvimento da freguesia? Bom, antes de mais, nós vemos, sem dúvida, como um desafio. E, portanto, é um desafio, é uma forma de responsabilidade crescida, mas estamos convictos que, com um parceiro, como neste caso, Planeteers, é muito, para nós é muito mais fácil conseguirmos enquadrarmos nesse objetivo do que isoladamente. E, portanto, o que eu lhe posso dizer, com toda a garantia, é de que nós continuaremos convictamente e a trabalhar para que o caminho possa ser feito, ou trilhar este caminho paralelo com a Planeteers, desde logo na criação, e nós já o temos plenamente a trabalhar, que é o mercado
da inovação e que onde, desde logo, conseguimos ou poderemos vir a conseguir identificar, digamos, o desafio progressivamente para o investimento também, da forma da nossa população, porque a nossa freguesia é uma das freguesias mais envelhecidas da cidade de Lisboa, é a terceira freguesia mais envelhecida da cidade de Lisboa, mas simultaneamente, isto também é importante registar, é, sem dúvida, a número 1 em termos de literacia, ou seja, os nossos idosos são pessoas muito bem esclarecidas. Portanto, temos aqui um potencial que nos pode ajudar também a fazer, a potenciar exatamente a instalação deste projeto que nós queremos que instalá-lo e que dê garantias que é efetivamente um projeto do futuro. É um projeto inovador, com soluções inovadoras, mas pensamos que é efetivamente e deve ser feito, percorrido paralelamente ao lado destes parceiros que nós efetivamente escolhemos e acho que escolhemos bem, quer a Católica, quer a Fundação HK e, obviamente, em primeiro lugar, a Plantiers. E, portanto, a mensagem é muito simples, é muito concreta, acreditamos neste projeto, acreditamos que poderemos conseguir levar este projeto por diante, sendo que será sempre mais fácil caminhando a 3 a 4 do que a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica fazê-lo isoladamente. Isto leva-nos a outro ponto, esta questão de criar soluções diferenciadoras, porque estão, obviamente, dependentes de educação, de formação. Nesta freguesia também está sediada a Católica Lisbon School of Business and Economics, que tem trabalhado para formar, no fundo, novos líderes e com esse alcance social que falávamos ainda há pouco. Chamo agora o Nuno Moreira da Cruz. Não será ainda possível estabelecermos essa ligação, mas, Sérgio, há pouco falavas de entregar valor às comunidades. É por aqui que passa o futuro da formação e da educação, quando falamos a nível empresarial? Sim, e as empresas têm um papel fundamental a ditar nesta mudança. E quando falamos de empresas, eu tenho percebido cada vez mais que a liderança, e, aliás, na mesma analogia que fizemos há pouco na liderança, nas autarquias e nas freguesias e nas regiões, a liderança é fundamental de como a empresa vai lidar com estas questões. E não podemos esquecer que esta liderança são pessoas que tiveram uma formação, que tiveram uma educação, são pessoas como qualquer outra, que acabaram por absorver muito do conhecimento ao longo da sua vida, nas várias áreas, na escola, na casa, com a família. E a escola e a universidade, acho que não há qualquer dúvida que é um dos fatores principais. E, aliás, gostava de deixar salientado que achamos que 3 motores são fundamentais para conseguirmos chegar ao sucesso final, digamos assim, desta sociedade mais equilibrada, onde estamos a incluir toda a gente, onde estamos a deixar o ar que respiramos muito mais agradável, a comida que comemos muito mais saudável e ter tal qualidade de vida. São os 3 Es, digamos assim, onde o primeiro é logo pela educação, e por isso é que eu estava a deixar esta nota. A educação é logo fundamental ao início porque vai ditar todo este caminho para o sucesso. O segundo é de empowerment, ou empoderamento, digamos assim, das pessoas, que é fazer entendê-las que elas têm a capacidade, como qualquer outra, de ter algo a dizer na sociedade, de criar algo para a sociedade, e elas podem não ser um agente passivo, mas ativo nesta mudança. E o terceiro é de empreendedorismo, ou empreender, que, como disse, nós temos que tomar a iniciativa de levar para o terreno algumas destas soluções. Temos que educar, temos que empoderar as pessoas, temos que dar espaço para empreender e testar nesta área. E acho que deixava apenas uma nota mais, que nós não só entendemos que a área da educação e da universidade tem um papel fundamental na educação desta liderança, mas na própria Junta de Freguesia temos visto que todo o trabalho que tem vindo a fazer não é um trabalho de escritório. Estão no terreno
a perceber quais são os problemas das pessoas que lá vivem, quais são os problemas dos ecossistemas. E já estamos em condições de falar com Nuno Moreira da Cruz, da Universidade Católica. Obrigado por se juntar a nós. Estamos a abordar a questão da educação, da formação. O intuito do Center for Responsible Business and Leadership é precisamente formar líderes com esse alcance social? É, seguramente. O centro é um dos braços que a Católica tem, a Católica Lisbon, que é, como sabem, a Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica. O Dean e a sua equipa marcaram como estratégia fazer da Católica Lisbon uma escola com impacto. Impacto na sociedade onde estamos e na sociedade que queremos desenvolver aqui e além fronteiras. Nós temos uma responsabilidade no sentido em que nós temos uma ligação muito forte ao mundo corporativo. O Centro for Responsible Business tem uma ligação muito forte ao mundo corporativo, porque o que nós queremos essencialmente é ser capaz de preparar não só os líderes de amanhã, que são os estudantes, mas também os líderes de hoje, os executivos, para um mundo que nós chamamos o mundo do Responsible Business, que é um mundo mais sustentável. Mas, sejamos claros, é uma sustentabilidade que começa com a sustentabilidade económica, porque sem a sustentabilidade económica não vai haver nem sustentabilidade social nem ambiental. Mas o que é cada vez mais verdade é que também sem a sustentabilidade social e ambiental não vai haver sustentabilidade económica. E, portanto, essa só é a mensagem nuclear do que nós fazemos. E fazemos tentando criar estes tais líderes de hoje, que são os estudantes, com as muitas cadeiras que temos na licenciaturas e mestrados sobre estas matérias, mas também na formação de executiva, aquilo que são os líderes de hoje. Sobretudo na componente das práticas de liderança. A criação de líderes mais sustentáveis, se quiser, é algo que a humanidade está a pedir. Não é que essas práticas de liderança, como eu muitas vezes digo, sejam muito diferente do que eram há 2000 anos atrás, mas hoje passamos esta lente da sustentabilidade e essas que eram as práticas de sempre têm uma dimensão e um holofote em cima delas muito mais vincado. Quando nós falamos de coisas como valores, visão, dar espaço às pessoas, confiança, permitir a inovação, liderar com o coração, que tem a ver com aquela coisa de que lideramos seres humanos, não é? Que não é liderar um economista ou liderar um contabilista, porque se nós entramos nessa base temos reportes diretos. Liderar com o coração é muito mais do que isso, é o ser humano e é essa que espera ser liderado. E, portanto, tudo isto é aquilo que nós chamamos de uma liderança mais sustentável e tentamos criar impacto. Sérgio, ainda temos tempo para algumas questões aos nossos convidados. Não sei por quem é que queres começar. Eu gostaria de primeiro agradecer a participação dos três convidados que têm áreas de impacto muito diferentes, mas sinérgicas e complementares, onde, em primeiro lugar, gostava de perguntar ao professor Nuno Moreira da Cruz como é que tem visto em Portugal, no caso em específico em Portugal, esta dinâmica a melhorar, ou se não, mas se há algum otimismo nesta dinâmica dos novos líderes e se vê também neste conjunto e nesta movida Planeteers algo de valor e que podemos trazer de concreto para já a começar neste ano de 2020. Sérgio, eu não tenho dúvidas nenhumas que as coisas estão a mudar. E estão a mudar por uma variedíssima número de razões que agora não há tempo para elaborar muito sobre elas. Mas o que é claro é que toda a agenda de... Eu costumo dizer muitas vezes que eu não acredito em estratégias de sustentabilidade. Sustentabilidade é a estratégia, não há outra. E, portanto, as empresas que não forem capazes de entender isto estão destinadas a não sobreviver. E é isso que começa a ficar cada vez mais claro, com muitos estudos realizados que provam exatamente essa realidade de que a sustentabilidade tem uma ligação direta com a sustentabilidade, com o que é chamada bottom line. E, portanto, eu vejo as coisas a mudar. Então, das novas gerações nem vale a pena falar, porque, de facto, é empurrar portas abertas. E se as grandes empresas querem continuar a ser capazes de atrair e reter talento, vão ter que olhar para estas comunidades como organizações com mais purpose, mais propósito, para tradução para português. E isso é algo que eu vejo claramente. Portanto, o Planeteers é, para mim, um passo mais nesse sentido, a ajudar este mundo corporativo, essencialmente, de que, de facto, não há outro caminho. Essa é a única agenda que é possível no mundo corporativo hoje em dia.
É uma última questão que temos para o António Cardoso, Presidente da Junta de São Domingos Benfica. Exatamente. Presidente, muito obrigado pela sua disponibilidade. Como disse, e também quebrando um pouco a formalidade, há realmente um sentido de apoio efetivo naquilo que é a transformação das regiões e das localidades da freguesia e que vocês têm desenvolvido. E nós estamos muito otimistas e confiantes que poderemos, neste ecossistema de polos Planeteers, que vamos estar a desenvolver novas soluções e projetos, que a sede tenha realmente um peso muito grande num hub para a inovação sustentável, onde começou, digamos assim, este movimento, que é na freguesia de São Domingos de Benfica, e onde vimos este acolhimento e este apoio desde o início. Eu gostava de perguntar que, nesta estratégia do mercado de inovação de São Domingos de Benfica, há, obviamente, implícita um apoio muito forte naquilo que é o empreendedorismo e a inovação. Eu gostava de perceber, realmente, naquilo que é a estratégia da Junta para este mercado e naquilo que é o trabalho que poderemos fazer em conjunto, há ou não uma prioridade mesmo de focarmos na parte ambiental, na parte social, e há aqui um caminho real de levarmos para a frente novas ideias e novos projetos que possam dar mais qualidade de vida à região e à freguesia. Bom, antes de mais, obrigado. Deixe-me só dizer o seguinte, ou seja, seguindo as suas palavras, como é evidente, a Junta de Freguesia responde categoricamente como sim. Portanto, a Junta de Freguesia está empenhadíssima, por isso foi e é a única freguesia, por exemplo, que tem efetivamente o mercado de inovação com as características que o tem. Por exemplo, como sabe, nós temos no mercado de inovação startups e outro tipo de iniciativas que nós tivemos e desde logo até certificadas para podermos trabalhar em conjunto com outras instituições, desde logo outras juntas de freguesia, que assim o entendam. Mas, voltando aqui concretamente à questão, claro que sim, que nós queremos, obviamente, estar focados no mercado de inovação dentro deste programa, dentro desta necessidade que é imperativa, que é aquilo que hoje se diz é a sustentabilidade e, obviamente, nós queremos garantir que a Planeteers terá aqui um parceiro de peso para que possamos fazer o caminho juntos nessa perspectiva. António Cardoso, muito obrigado pela sua participação neste episódio. São mesmo as notas finais de mais um Planeteers Home Gathering. Muito obrigado. Sérgio Ribeiro, vemo-nos em breve. Obrigado. Obrigado por ter estado a acompanhar mais um episódio de Planeteers Home Gathering. Até breve.